direto do coração da África. Uma terra onde a natureza respira livremente, onde tradições antigas encontram uma resiliência moderna e onde cada amanhecer traz uma nova história. Do pico nevado do Monte Kilimanjaro às águas turquesa de Zanzibar, a Tanzânia é um país de contrastes de tirar o fôlego, lar de um dos ecossistemas mais icônicos do mundo. Aqui, milhões de gnus, zebras e gazelas embarcam na Grande Migração, o maior movimento de animais terrestres do planeta. Leões, elefantes, guepardos e leopardos vagam livremente nesse paraíso intocado. E é nessa terra que tem acontecido um dos maiores avivamentos dos últimos anos. Sobre este chão, Deus tem impactado milhares de vidas por meio do apóstolo Bonifácio Mwamposa. Apóstolo Bonifácio Mwamposa, carinhosamente conhecido como Bulldozer, que significa escavadeira ou trator, título dado pelo seu trabalho de transpor montes, barreiras e fronteiras. Um reverenciado líder espiritual, renomado autor e dedicado mentor do leste da África, Tanzânia. Com um ministério que se estende por muitos anos, o apóstolo Bonifácio Mwamposa tem impactado profundamente a vida de inúmeras pessoas ao redor do mundo. Atualmente, pela graça de Deus, lidera uma vibrante igreja com 40 mil membros, cuja visão e liderança continuam a inspirar e fortalecer milhares de fiéis. Seus ensinamentos, fundamentados na fé, na esperança e no amor, têm sido fonte de inspiração, orientação e força para muitos. Por meio de seus escritos, sermões e iniciativas de alcance social, o apóstolo Bonifácio Mwamposa transmite uma mensagem de redenção, empoderamento e unidade em Cristo. Sua paixão por servir a humanidade e seu compromisso inabalável com o crescimento espiritual lhe renderam reconhecimento e respeito em todo o mundo. Suas reuniões têm reunido milhares de fiéis que enfrentam lutas e cadeias espirituais. Para a glória de Deus e por sua graça infinita, ele tem operado o sobrenatural nessas reuniões. Há um avivamento em massa nesse país.
Prepare o seu coração, pois o fogo que ardeu no continente africano está prestes a incendiar a sua vida. Milagres, curas e libertações estão a caminho. O tempo da sua vitória chegou. O mover sobrenatural que impactou a África está chegando ao Brasil. Aqui é o apóstolo Eudes Raulino, presidente da AME, Associação de Ministros do Estado do Maranhão, e venho aqui convidar não só o povo ludovicense, mas todo o povo do Maranhão para nós participarmos de uma grande cruzada internacional, a Cruzada do Avivamento, clamor pelo Brasil. Nós estamos convidando esse povo de Deus, esse povo que está precisando de mais um aconchegamento com as coisas do Espírito Santo, que Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai fazer grandes coisas e você é o nosso convidado. Tenho certeza que nossa equipe que vai estar ali presente, organizando esse grande evento, para que você possa entender e compreender as coisas de Deus. E nós vamos trazer aqui o nosso querido apóstolo Bonifácio Mamposa, na África, da Tanzânia, para nós contemplarmos a glória de Deus na vida daquele homem. Vocês vão ver cura, vão ver libertação, vão ver algo que nunca viram, porque o Brasil vai contemplar toda essa glória. Então quero convidar você que está aí, aonde quer que você esteja, qualquer lugar do interior do estado, qualquer lugar do estado do Maranhão, faça a sua caravana, venha conosco, vamos ouvir esse grande clamor pelo Brasil. O Brasil está precisando de que nós venhamos clamar por ele, clamar pela nossa nação. E esse é o momento, e o momento está em São Luís do Maranhão. Nós vamos ter o privilégio de termos aqui, pela primeira vez no Brasil, essa grande equipe que vem da Tanzânia, homem de Deus, Bonifácio Mamposa, talvez hoje seja um dos maiores apóstolos da África, e nós vamos ter aqui esse privilégio. Então você é o nosso convidado, nós queremos convidar todos os pastores, convidar todas as congregações, todo o povo de Deus para estarmos ali na Praça Maria Aragão. Você vai ver o quanto Deus vai agir, quanto Deus vai operar. E nós vamos convidar para que você traga o coxo, o cego, o surdo, o mudo, o aleijado, para que nós vejamos a glória de Deus naquele lugar. Então nós estaremos ali no dia 12 e 13, não perca essa data, 12 e 13 de setembro, a partir das 18 horas, na Praça Maria Aragão, será ali o céu descendo na terra, a glória de Deus sendo contemplada por todo esse estado, por todo esse Brasil, porque também será transmitida para fora do Brasil. A Tanzânia, a África vai contemplar o que Deus vai fazer através do nosso querido apóstolo Bonifácio Mamposa. Eu quero convidar você para o grande avivamento que irá acontecer no dia 12 e 13. Nós já falamos sobre isso. Mas o que é o avivamento? Avivamento não existe sem a presença de Deus no homem. Eu quero aqui citar um dos maiores avivamentos que nós tivemos citado pela Bíblia Sagrada. Moisés, quando Deus ouviu o clamor do seu povo, ele terminou dizendo: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo no Egito e é necessário, Moisés, que tu vá libertar o meu povo. Então, quando há um avivamento, há uma libertação de um povo. Quando há um clamor, Deus te ouve. E é isso que nós estamos aqui fazendo essa cruzada. Olha só o clamor que nós estamos fazendo no Brasil, para que haja um avivamento. Deus ouviu lá na África, lá na Tanzânia, e lá tocou no nosso querido apóstolo Bonifácio Mamposa.
Quer dizer, o avivamento, Moisés também naquela época estava lá no monte, perto de Mídian. E o Egito era muito distante, mas o clamor do povo chegou até o Senhor. E o clamor do povo brasileiro chegou até a Tanzânia. E nós vamos estar recebendo aqui, para que nós possamos entender que o avivamento pode vir de qualquer parte do mundo. E nós temos certeza que esse avivamento, que Deus está ouvindo o clamor do Brasil, o clamor de um povo. Porque não pense em você, nós estamos clamando para um grande avivamento, para uma grande vida espiritual. Às vezes nós achamos que os problemas todos são humanos, mas não são. Os problemas, eles são, muitos deles, a maioria deles é espiritual. E é por isso que o Senhor tocou no Bonifácio Mamposa, lá na Tanzânia, e fez com que esse homem viesse até o Brasil. E o privilégio é nosso. São Luís do Maranhão vai receber pela primeira vez, o Bonifácio Mamposa, que Deus tem usado na Tanzânia. Vocês vão ver o vídeo aí com milagres, com curas, com libertação, o povo largando as muletas, o povo que era surdo estava ouvindo, o povo cego enxergando, porque Deus ainda age, Deus ainda faz milagre através dos seus filhos. E esse homem está chegando aqui no dia 12 e 13 de setembro, para que nós possamos contemplar a glória de Deus e um grande avivamento chegando, começando por São Luís do Maranhão. Que privilégio você ver o avivamento entrar no Brasil através de São Luís do Maranhão. Eu estou convidando você para um grande avivamento. Avivamento é algo espiritual, é algo que vem do Senhor, que vem de Deus. Então estou convidando você, porque no dia 12 e 13 de setembro, nós vamos ver no Brasil, e privilégio nosso de São Luís do Maranhão, de termos aqui uma equipe que foi tocada pelo Senhor, lá na África, na Tanzânia. A equipe do nosso querido apóstolo Bonifácio Mamposa, que Deus tem usado muito na África para fazer curas, milagres, fazer coxo andar, cego ver, surdo ouvir, mudo falar. E é para isso que eu estou te convidando, porque o avivamento só pode acontecer se há uma presença poderosa do nosso Deus. Não adianta se falar de avivamento se não houver a presença do Senhor. Quero dar um exemplo aqui para você. E quando o povo clama, por isso que essa cruzada, o nome é Clamor pelo Brasil. O Brasil tem clamado, o Brasil tem se reunido através das suas igrejas, dos seus pastores, e nós estamos aqui para convocar todos esses pastores para presenciar o que Deus vai fazer em São Luís do Maranhão no dia 12 e 13 na Praça Maria Aragão. Vem da Tanzânia o nosso querido Bonifácio Mamposa. Como já falei, Deus tem usado constantemente na África, mas ele foi tocado lá para que viesse ao Brasil. E essa cruzada com o nome Clamor pelo Brasil é um nome apropriado que o próprio Deus colocou no coração desses homens para chegar até o Brasil. Então você que está me ouvindo agora, eu quero dizer para você que não só o nosso apóstolo Bonifácio Mamposa vai presenciar o que Deus vai fazer através da sua vida, como nós também já presenciamos, nós que conhecemos a Bíblia Sagrada. Certo dia o povo de Deus clamava no Egito, o povo estava sendo escravizado, o povo não estava entendendo mais nada, porque mesmo sendo chamado um povo de Deus, há 400 anos ele já era escravo no Egito. Mas o Senhor, certo dia, tocou em Moisés, que estava lá nos montes de Midian. E Moisés, quando foi tocado, Deus disse a ele: Moisés, eu estou ouvindo o clamor do meu povo no Egito, e é necessário que tu vá lá e liberte o meu povo. E Moisés então se dirigiu para o Egito. Mas o que eu quero falar aqui com você é que Moisés, mesmo tendo ido ao Egito, a ação foi divina, a ação foi do Senhor. Nós não podemos de jeito nenhum falar em avivamento achando que o homem tem o poder de fazer um avivamento. Não, quem vai fazer o avivamento é Deus usando o homem, é Deus usando o nosso querido apóstolo Bonifácio Mamposa. E você vai ver o que Deus vai fazer, porque o avivamento tem que ter
a palavra de Deus através do apóstolo, mas também as ações do Senhor, as ações divinas, os milagres irão acontecer, assim como o Egito viu os milagres acontecendo através do sangue na água, através das rãs, através dos piolhos, através das trevas. Assim também o povo de Deus vai contemplar em São Luís do Maranhão uma ação de Deus, porque Deus está ouvindo o clamor do seu povo, Deus está ouvindo o clamor do Brasil. E nós, para nós aqui em São Luís, temos esse grande privilégio de trazermos esse homem para que nós possamos contemplar as maravilhas que Deus vai realizar. Não tenho dúvida de que São Luís do Maranhão, o Maranhão inteiro, o Brasil e o mundo irão contemplar um grande avivamento naquela Praça Maria Aragão. Nós vamos fazer ali um grande, não é um evento comum, não é evento para o público só admirar, é um evento divino, é um evento onde Deus vai agir, Deus vai fazer milagres através do Bonifácio Moposa. Você vai ver Deus curando os enfermos, você vai ver Deus fazendo a obra acontecer de maneira tão gloriosa que as muletas vão ser largadas, porque Deus vai fazer esse milagre. Então quero convocar você para esse grande clamor, de avivamento na Praça Maria Aragão. Não esqueça de que nós estaremos ali para contemplar a glória de Deus. Vamos ter também juntos ali, louvando ao Senhor, a nossa querida Lauriette. Nós vamos ter também a nossa Michele do Pandeiro. Nós vamos fazer ali uma grande obra de Deus. Você está convocado, você está intimado a levar um coxo, um cego, um surdo, um aleijado para ver a glória de Deus naquele lugar. Te espero lá, em nome de Jesus. Na Tanzânia, o amanhecer de um dia de culto é diferente. Famílias inteiras se levantam cedo. Homens, mulheres e crianças deixam suas casas com um só desejo no coração: receber cura, um milagre e a libertação que tanto esperam. São milhares, vindos de todos os cantos do país. Cada passo é movido pela fé, cada olhar carregado de esperança. Um movimento espiritual que tem marcado a história da Tanzânia, onde o impossível se torna realidade, onde o céu toca a terra. Guiados pela palavra e pela unção do apóstolo Bonifácio Mamposa, testemunham milagres diante dos seus próprios olhos. Cadeirantes se levantam, enfermos são curados, vidas são transformadas. Ninaposimama hapa, As I stand here, ninawapowasha kazi yangu my ni job kuziangusha kazi za giza katika jina la pull down Yesu. the works of... Arise and shine. Um mover que impactou profundamente este país. A Tanzânia jamais será a mesma. E agora, esse mesmo mover está chegando ao Brasil. Nos dias 12 e 13 de setembro, a Praça Maria Aragão, em São Luís, Maranhão, será o palco de curas, milagres e libertação. Naquele ambiente, a atmosfera é diferente. Há uma expectativa viva, um mover espiritual que toma conta do lugar. As pessoas cantam, oram, choram e esperam. Não esperam por um homem, mas por um Deus que tem se revelado com poder. Cada testemunho se torna combustível para que mais e mais pessoas venham, acreditando que o mesmo Deus que curou ontem, curará hoje. Esse mover não é apenas um evento, é um sopro de vida sobre uma nação. É a prova de que, quando a fé se une à palavra e à unção, barreiras são quebradas,
prisões espirituais são destruídas e vidas são transformadas para sempre. O impacto é tão profundo que a Tanzânia já não é a mesma. Milhares já foram tocados. Multidões continuam se reunindo, semana após semana, buscando a presença que muda tudo. Mighty name of Jesus. Mighty name of Jesus. Mighty name of Jesus. Um encontro marcado por Deus para transformar vidas. Prepare-se. O que impactou a Tanzânia vai impactar o Brasil. Eu quero dizer para você que nós vamos ter uma programação. Além do nosso querido Bonifácio Momposa, nós temos também a cantora Lauriette, nós vamos ter a cantora Michele do Pandeiro, que foi verdadeiramente grandiosa em ação de poder, de glória na nossa vigília Madrugada da Bênção. No dia 26, essa mulher fez com que o céu descesse naquele lugar. O próprio Deus, olhando lá do céu de glória, desceu ali naquela vigília, na Madrugada da Bênção. Você que foi lá, o que eu estou falando se você foi lá, você sabe do que estou falando. Mas o grande evento que nós estamos esperando não são os cantores, os louvores. Nós estamos esperando os milagres que Deus vai fazer. E eu quero convocar você, não por causa do cantor, da cantora, não por causa dos pregadores, mas porque Deus vai usar tremendamente os seus levitas, o seu pregador, para fazer os grandes milagres que nós necessitamos. Nós estamos clamando por milagres, nós queremos ver o coxo andando, nós queremos ver o cego vendo, nós queremos ver o surdo ouvindo, queremos ver o mudo falando, aqueles que estão com depressão, sair dali alegre pela grandeza do nosso Deus. Então quero te convocar, não para olhar somente os cantores e os pregadores, mas para olhar o que Deus vai fazer, para que você contemple o que Deus vai deixar ali para nós. Ele vai deixar você assim maravilhado, porque aonde Deus está, as maravilhas, as glórias acontecem e nós vamos contemplar isso. Eu quero convidar você para contemplar a glória de Deus naquele lugar. Quando a casa deixa de ser um lar e se torna um campo de batalha, o coração sangra. Brigas, mágoas, distância. Talvez sua família esteja despedaçada, mas existe um Deus que une o que está separado, que sara o que foi ferido, que transforma pranto em festa. Nos dias 12 e 13 de setembro em São Luís do Maranhão, na Cruzada, será tempo de restauração de famílias. Firme e caloroso. Venha viver um dia de avivamento e de mover sobrenatural. A sua casa pode voltar a sorrir. Não perca. Meu querido pastor Amorim, nós estamos fazendo aqui um grande cruzado de avivamento, clamor pelo Brasil. E eu queria perguntar para o meu querido pastor que está ali no interior do estado, em Palmeirândia, e nós sabemos que a necessidade, o clamor pelo Brasil engloba todo esse estado do Maranhão. E qual é a maior necessidade que o povo de Deus chega ali falando com o pastor e clama para Deus para que ele possa agir de maneira gloriosa na vida de cada um, porque cada estado, cada município tem os seus problemas e principalmente os problemas espirituais. Qual seria o maior clamor do teu povo lá no interior do estado? Apóstolo Ed, eu creio que o maior clamor é o que nós enxergamos na sociedade ali, tá certo? Nas famílias, nos jovens
que é a necessidade de Deus, de uma transformação, de uma mudança no sentido da fé em Cristo. E nós temos agora esta grande oportunidade, né, deste grande pregador usado na mão de Deus, que vem para realizar esta cruzada aqui no Maranhão, da capital. Então nós estamos ali preparando a nossa caravana, tá certo, com fé, para trazer os jovens, as famílias, para receberem de Deus a sua vitória. Nós entendemos que quando nós clamamos ao Senhor, nós queremos duas ações. A ação do homem, é o que nós estamos fazendo hoje aqui, nós estamos convocando, convidando, e a ação de Deus. E essa ação de Deus nós queremos contemplar ali. Eu tenho certeza que o meu querido pastor Amorim não vai deixar de trazer lá de Palmeirândia, coxo, cego, surdo, mudo, aleijado, porque nós cremos que Deus ainda opera. E com certeza nós vamos ver a glória de Deus naquele dia ali, naquele lugar. Nós temos, né, os nossos grupos ali que estão se preparando para vir para esta grande cruzada e receber a sua bênção, tá certo? Então é fé, esperança, perseverança, tá certo? E acreditar que Deus vai realizar. Você tem vivido noites sem dormir? O coração acelerado, a mente cansada, o medo tomando conta? Talvez a depressão tenha roubado a sua força de viver, mas existe um Deus que diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele pode trocar a sua angústia por paz, o medo por coragem, a tristeza por alegria, e nos dias 12 e 13 de setembro, em São Luís do Maranhão, no grande evento da Cruzada, será um dia de mover sobrenatural e avivamento. Venha receber cura, libertação e renovo para a sua vida. O seu milagre te espera lá. Estamos aqui com o nosso querido pastor Ismael Amorim, que também faz parte da AME, da diretoria da AME, e também é presidente da Igreja Assembleia de Deus Nova Aliança, ali no bairro da Liberdade, né? E tem ali uma comunidade que também clama muito. E eu quero saber qual é a expectativa do meu querido pastor para essa cruzada e quais serão os benefícios que você acha que terá aqui, trazendo uma cruzada dessa de tão longe da África, da Tanzânia, através do nosso querido apóstolo Bonifácio Momposi. Meu apóstolo, estamos aqui tendo esse privilégio, né, de estarmos com essa cruzada, e a expectativa é muito grande. Nós que trabalhamos ali na área da Liberdade, Jaracati, nesse entorno, sabemos das grandes dificuldades que os bairros enfrentam. Criminalidade, as drogas, muitos problemas psicológicos que os jovens, as famílias estão enfrentando. Então nós temos a visão de que esse trabalho, vindo aqui para o estado do Maranhão, vindo aqui para a nossa região de São Luís, nós vemos que a glória de Deus se manifestará de forma tremenda naquele lugar e vidas, famílias serão transformadas. Por isso o nosso apelo a todos para que estejam ali conosco, participando deste momento, recebendo uma palavra transformadora, recebendo a unção de Deus, a glória de Deus ali naquele lugar, para que a manifestação do Espírito Santo seja real na vida daqueles que vão estar ali, e eu creio que muitos milagres e sinais serão realizados ali naquele lugar. Pastor Ismael, eu hoje até ouvindo um pouquinho, um programa onde estavam perguntando se ainda nós podemos acreditar nos dons espirituais ou se já cessaram os dons espirituais. E a Bíblia é bem clara, ela não diz que os dons cessaram quando os apóstolos deixaram lá de existir. Continua ainda Deus agindo de maneira poderosa e gloriosa. E essa cruzada vai ser um exemplo disso. Nós vamos ver o sobrenatural de Deus. O que você diz com relação aos dons espirituais? Você crê nos dons espirituais? Você crê que Deus vai fazer aquilo que a Bíblia diz que Ele fará através dos homens? Cremos e assim declaramos. A Bíblia nos diz que o nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Nós percebemos que na vida de muitas pessoas, elas deixaram de crer, deixaram de acreditar, deixaram de ter fé em Deus. E o profeta Menor, ele disse que o povo, ele se perde por falta de conhecimento. Conhecimento da verdade, conhecimento de Deus, do entendimento
daquilo que Deus é e, sobretudo, daquilo que Ele pode fazer, do milagre, do poder, da soberania que Ele tem. Cremos e sabemos que Deus pode fazer todas as coisas, e essa é a visão, meu apóstolo, que nós temos passado para as pessoas, de que o nosso Deus não mudou, o nosso Deus é o mesmo, os dons não cessaram, os dons continuam em atividade na vida daquele que crê, na vida daquele que busca, e temos uma convicção: essa cruzada será um marco na vida de muitas pessoas que vão estar ali na Praça Maria Aragão nos dias 12 e 13, e eu sei que o mover de Deus será tremendo ali naquele lugar, vidas, almas serão transformadas, libertas. Cremos em milagres, eu tenho certeza que o Senhor crê nisso, que naqueles dias será um palco ali de muitos milagres de Deus naquele lugar, e cremos que Deus realizará grandes coisas para a glória do seu nome. Pastor Ismael, nós podemos contemplar muitas graças, muitas glórias de Deus em nossos ministérios. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 11, ele chega a fazer um clamor para o povo de Coríntios, dizendo: suporte um pouquinho a minha insensatez, porque a minha insensatez é pelo zelo que eu tenho com as coisas de Deus. E a gente vê que, na realidade, muitos deixaram de ter esse zelo pela obra do Senhor. E Paulo diz assim: me aguente mais um pouquinho, mesmo que vocês achem que seja insensato, mas eu vou mostrar que eu estou fazendo algo pelo zelo da obra do Senhor, porque eu quero vos apresentar ao Cristo que eu prego. Quer dizer, às vezes as pessoas olham para nós que somos pentecostais, achamos que nós somos insensatos, que nós não fazemos as coisas politicamente corretas, mas no cristianismo esse negócio de politicamente correta não funciona, porque Ele é um Deus que faz com que a gente se surpreenda a cada momento. E é por isso que nós vamos, nessa cruzada, nos surpreender, porque é preciso uma pessoa vir lá da Tanzânia para o Brasil, para São Luís do Maranhão, para que a gente possa acreditar nos milagres que Deus está fazendo na África, fazer aqui no Brasil. Quer dizer, foi necessário, porque senão Paulo não teria saído lá de onde ele saiu para ir até Roma, mostrar para os romanos que o Deus age em qualquer pessoa, dependendo da vontade que você tem de ver a sua glória. E Paulo tinha essa vontade, né, pastor Ismael? Exatamente, meu apóstolo. Com Jesus não foi diferente. Jesus, quando ele principiou os milagres, o seu ministério, nós vamos ver que muitos não acreditavam, né? As próprias pessoas ali do seu lugar, da cidade de onde ele veio, não criam que ele era o Senhor, que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias, mas aí no decorrer da situação foram acreditando. Não deixa de não ser diferente, né? As pessoas, muitas das vezes, nós estamos aqui lutando com o ministério, lutando com pessoas, lutando com famílias. Muitas das vezes somos incompreendidos, muitas das vezes as pessoas não acreditam e precisa às vezes vir alguém de fora. E Deus é tão maravilhoso que Ele envia, que Ele manda, que Ele traz pessoas para reafirmar aquilo que Ele quer fazer, para reafirmar aquilo que Ele quer realizar na vida de uma igreja, na vida de uma pessoa, na vida de um bairro, na vida de uma cidade, de um estado e muito mais ainda na vida de uma nação. E nós estamos aqui, nós vamos trazer mais pastores da AMES, Associação de Ministros do Estado do Maranhão, para conosco aqui, bater esse papo de homens de Deus, esse papo de quem crê nos milagres, desse papo de quem crê nos dons espirituais, desse papo de quem crê que o Deus de ontem é o de hoje e será eternamente. Então, nós queremos só agradecer, meu querido pastor Ismael Amorim, porque sei que grandes coisas nós vamos ver naquele dia 12 e 13, na Praça Maria Aragão, a partir das 18 horas. Amém. O mover sobrenatural que impactou a África está chegando ao Brasil. O clamor pelo Brasil. Cruzada Internacional do Avivamento. Nos dias 12 e 13 de setembro. Praça Maria Aragão. Curas, milagres e libertação. Apóstolo Bonifácio Mamposa. No louvor. Michele do Pandeiro. Banda Fogo e Glória. E Lauriette. Apoio. Prefeitura de São Luís. Yami. Que foi o mentor dessa cruzada do avivamento. E eu queria perguntar a ele como foi esse acesso que ele teve ao nosso querido Bonifácio Mamposa na Tanzânia, né? Já que o Alexandre, eu quero dizer que ele é um poliglota, ele conhece o hebraico, o grego, ele conhece o inglês muito bem.
e ele entrou em contato, ou alguém lá da Tanzânia entrou em contato com ele. Ele vai falar aqui, porque na realidade foi um senhor que tocou lá na Tanzânia para que a gente fizesse essa grande cruzada internacional aqui no Maranhão. Amém, amém, apóstolo Eudes Raulino, saudações de paz para todos. Bom, o início de tudo começou através de um pastor da Uganda, chamado Ben Isaac, que esteve conosco aqui há uns anos atrás, e lá na Praça Maria Aragão ele se ajoelhou e eu filmei ele tendo ali um ato profético, dizendo que um dia ele iria pregar e fazer um grande evento aqui em São Luís. Esse pastor Ben Isaac entrou em contato comigo e nos conectou com o apóstolo Bonifácio Mamposa. Daí veio a ideia, juntamente com o pastor Peter, fizemos algumas reuniões, né, que precederam a bater o martelo em relação à data, tomar a decisão. E então esse projeto iniciou a partir do pastor Ben Isaac, que fez essa conexão conosco aqui. Nós tivemos aqui, Alexandre, nós tivemos o nosso querido pastor Peter, que é do Canadá, né? E essa equipe do Bonifácio Mamposa, que é da Tanzânia, lá na África, tem também outros apóstolos, outros pastores em outros países. E como eles se reúnem assim para fazer essa equipe, e nós vamos ter aqui tanto o pastor Peter como o Bonifácio Mamposa, um da Tanzânia, outro do Canadá, tem também gente dos Estados Unidos, como eles fazem isso para poder chegarem aqui juntos em São Luís do Maranhão para fazer esse grande evento. O ministério Arise and Shine é um ministério global, mundial, e eles têm sim representantes e componentes do ministério em várias partes do mundo. Ainda não tinha aqui no Brasil, mas como o senhor bem falou, tem um pastor Peter no Canadá que já mora lá há bastante, já é cidadão canadense porque é casado com uma canadense, tem 3 filhos, mas nessa caravana virão uma equipe do Canadá, inclusive brasileiros que moram lá e é da igreja do pastor Peter também estarão aqui conosco. Virão pessoas da Nigéria, Estados Unidos, de Uganda, o pastor Ben Isaac que eu citei estará aqui conosco também. E é uma mescla de vários pastores que compõem esse ministério. E são pastores que têm os seus ministérios, na sua grande maioria, mas que quando se trata de propagação do evangelho a nível global, mundial, eles se unem em um só ministério e levam e viabilizam a mensagem do Evangelho em torno do mundo. Então quer dizer que aqui no Brasil, como é a primeira cruzada internacional do avivamento aqui, ele então pode formar a sua equipe aqui também, né? E quando ele for pregar em outro lugar no mundo, ele pode convocar alguém do Brasil para ir junto com ele. Positivo. E um detalhe muito interessante é que essa decisão de pregação do Evangelho a nível global nasceu agora, né? A última cruzada que o apóstolo Bonifácio Mamposa fez na Tanzânia foi contabilizada aí aproximadamente 300 mil pessoas. Então ele sempre fez grandes cruzadas lá. Porém, essa aqui em São Luís do Maranhão, no dia 12 e 13 de setembro, será a primeira cruzada dele a nível mundial. É a primeira cruzada fora da Tanzânia. Fora do continente africano, fora do habitat dele, da morada dele ali, do país dele, do continente dele. Então será a primeira cruzada que será feita fora do país dele, será aqui no Brasil, em especial em São Luís do Maranhão, né? Tendo em vista que eles têm sim um objetivo de montar um escritório, ter algo a partir daqui para ser distribuído pelo resto do Brasil, América do Sul, América Latina e até aonde Deus permitir. Tá certo. Agora eu quero falar com o Alexandre com relação a essa equipe que vai vir. Essa equipe está prevista a vir quantos dias antes dessa cruzada que nós vamos ter aqui? Ok, a partir do dia 6 de setembro já estão desembarcando em solo maranhense, né? Uma equipe
né? Hoje mesmo eu fui fazer algumas reservas que eles já pediram, então dia 6 está chegando em torno de 4, 5 pessoas, dia 9 chega mais outro tanto, assim, porque como eles vêm de países diferentes, lugares diferentes, fuso horário diferente, não dá para chegar todos no mesmo voo, né? E não temos voo internacional aqui, então eles param em São Paulo, tem uns que pernoitam lá, passam um dia para pegar o voo para cá no outro dia. Mas a partir do dia 6 de setembro já haverá equipe da Rise and Shine aqui em solo Ludovicense. Então eu tenho certeza que Deus, ele faz as coisas que a gente se surpreende, né? Porque nós estamos aqui com o Alexandre, que mora aqui em São Luís, e de repente um contato com o mundo inteiro através do Evangelho. Então as pessoas que ainda duvidam do Evangelho, o Evangelho é poder de Deus para todos aqueles que nele crê. E nós cremos que o poder do Evangelho vai atravessar fronteiras, até porque o próprio Cristo diz, né, que ele só viria depois que todos tivessem ouvido o Evangelho do Senhor. Então nós acreditamos que cada passo desse que nós damos aqui, Alexandre, é aquilo que Jesus falou, é aquilo que Jesus profetizou para nossas vidas. Então nós vamos só aguardar e temos certeza que Deus vai fazer grandes coisas mesmo, não só em São Luís do Maranhão, mas o Brasil inteiro vai contemplar, porque será transmitido para onde todos os países que eles têm acesso, será transmitida essa cruzada, né, Alexandre? Positivo, será transmitido a nível mundial, né? Uma grande estrutura será montada para isso, né? Para que o Evangelho chegue a quem tiver aí contato com a internet, né? Contato com a tecnologia, o Evangelho vai chegar até essas pessoas, será propagado a essas pessoas, né? Então você não pode deixar de perder esse grande momento. E vocês que estarão aqui em loco, né, Apóstolo Wildes, todos os pastores convidados, todos os missionários, todos os obreiros, a igreja em geral, serão 2 dias onde nós iremos de fato clamar pelo Brasil e clamar pelo mundo. Eu quero só dizer que nós vamos convidar todos os pastores, porque eu estou aqui, eu sou apóstolo, nós temos pastores aqui, mas nós somos intercessores. Nós vamos nessa cruzada sermos intercessores desses homens. E você que conhece no nosso ministério sabe que eu creio em milagre. Eu não estou aqui por estar, eu estou aqui porque creio nos milagres do Senhor. E nós vamos ser intercessores deles. E eles terão a cobertura nossa para poder fazer os milagres que o Senhor vai fazer através da vida deles. E nós queremos agradecer ao Alexandre e a todos aqueles que estão sendo convidados para fazermos aqui esse programa, e que nós seremos aqueles intercessores de todos aqueles que vão vir da África. Eles vão ser bem recebidos, e eles vão ser bem recebidos não só por nós, mas por todos aqueles que acreditam e que creem nos milagres do Senhor. Nós estamos findando aqui o programa, mas lembrando a você que todos os sábados estaremos aqui com sempre um convidado, 2 convidados, para falar desse grande avivamento que acontecerá em São Luís do Maranhão no dia 12 e 13 de setembro, na Praça Maria Aragão. Não perca esse programa, porque esse programa ele vai ser um informativo para você. Você será informado de tudo que vai acontecer durante esse tempo que precede a nossa cruzada. Então você vai ter aqui nesse programa também pessoas que vão vir da África, pessoas que vão vir do Canadá, e nós aguardamos você. Esse programa ele vai acontecer até o dia da nossa cruzada, todos os sábados. Então você é o nosso convidado, não deixe de participar conosco, e qualquer pergunta que você quiser fazer, pode fazer, que nós vamos responder no ar para você. Você quer se informar muito mais, então faça as perguntas que nós vamos deixar você bem informado. E até o próximo sábado, se Deus permitir. Se ele voltar, não vai ter programa, mas se ele não voltar, nós vamos estar aqui.
O mover sobrenatural que impactou a África está chegando ao Brasil. O clamor pelo Brasil. Cruzada Internacional do Avivamento. Nos dias 12 e 13 de setembro. Praça Maria Aragão. Curas, milagres e libertação. Apóstolo Bonifácio Mamposa. No louvor. Michele do Pandeiro. Banda Fogo e Glória. E Lauriette. Apoio Prefeitura de São Luís. Miami.